Pois bem, meus amigos, parece que a batata do nosso querido Xande está assando, porque hoje desembarca uma comitiva de Donald Trump em terras tupiniquenses para tratar de diversos assuntos que são bem interessantes, mas em especial um deles que tem nome e sobrenome: Alexandre de Moraes. Os jornalistas da velha mídia, como nós já estamos acostumados, estão lá dando seus botes com o bumbum, mas no vídeo de hoje em especial veremos o blogueiro da UOL, o seu Jamil Chad, passando vergonha no débito e no crédito, porque ele tentou dar aquela lacrada para cima do Eduardo Bolsonaro, que também está envolvido nesta treta, mas o blogueiro do UOL foi desmentido pelos próprios colegas. Pois é, né, seu Jamil? Podia ter dormido sem essa. Mas se vocês querem saber todos os detalhes dessa visita interessantíssima, fica comigo aqui até o fim do vídeo que eu vou trazer uma panorâmica completa, prometo que vai ser bem interessante. E se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começaremos com aquele momento maravilhoso que é o momento Recordar é Viver. Vamos a um tempo onde Xande, o nosso magnânimo da careca mais sexy de Brazuela, fez o seu ensaio fotográfico sensual para a revista The New Yorker e deu a seguinte declaração. Moraes, a revista New Yorker. Vocês lembram do ensaio dele, sensual, aquele que fez zoinho. Não tem como esquecer, vocês lembram sim que eu sei. O que ele disse? Pressão dos Estados Unidos só fará efeito se porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, em Brasília. Que homem, que homem! Mas isso daí foi no início de abril e cá estamos nós, no início de maio. Pouquinho mesinho depois, né? Com uma equipe do Trump desembarcando aqui, vejam vocês. E quem deu a notícia primeiro foi a coluna do Paulo Capelli, que fez a seguinte manchete. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Já foi direto no ponto. Vem ao Brasil para tratar sobre isso. Integrante do governo Trump, responsável por sanções internacionais, o seu David Gamble, chega ao Brasil segunda-feira, hoje, para discutir punições. Então, Paulo Capelli já deu a morta aqui. Quem vem é esse, o seu David Gable, com mais uma comitiva que até agora não se sabe de quantas pessoas. E este é o homem responsável por tratar sobre sanções. Aí, durante o texto, ele vai descrevendo todos os pontos e fala sobre Eduardo Bolsokid. A visita de membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por Eduardo Bolsonaro, que se licenciou. A gente acompanhou toda aquela história que iriam apreender o passaporte dele, ele está lá nos Estados Unidos, e articulou essa visita aí, já veremos de que forma, né? E aí o próprio Eduardo Bolsonaro printou a matéria e postou no X. Sigo nos Estados Unidos, sem salário, mas trabalhando incansavelmente pela causa mais nobre do Brasil atualmente. O maior erro deles foi ter achado que seríamos cordeiros indefesos indo para o abate. No campo americano, quem dá as cartas é Trump, não Moraes. Vamos ver como o corajoso juiz, entre aspas, se comporta jogando fora de casa. O que você acha? E nesse print, ele fala que a visita de membros do governo Trump ao solo americano, ele sublinha ali, né, foi costurada pelo senhor Eduardo Bolsonaro. Eu não preciso nem dizer que neste momento as redações da velha mídia começaram a soltar os seus botes com o bumbum. Quem deu o maior bote com o bumbum, a maior barrigada, foi o seu Jamil Chad. Seu Jamil Chad postou uma matéria dizendo o seguinte: governo Trump desmente Eduardo sobre viagem de funcionário ao Brasil. Um funcionário. O que é
ali, no caso, casualmente, o responsável pelas sanções. Esqueceu de dizer esse detalhe. Mas o que aconteceu? O seu Jamil Chad pegou aqui uma declaração da embaixada americana e disse que essa declaração desmente o Eduardo Bolsonaro. Então, eu vou poupar vocês do texto dele, nós vamos direto para a assessoria de imprensa da embaixada dos Estados Unidos, citada pelo nobre jornalista Jamil Chad. Abre aspas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviará uma delegação a Brasília, chefiada por David Gamble, chefe interino de coordenação de sanções. Então, até aqui tá tudo certo. Ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao pessoal que toca o terror e que faz comércio de substâncias ilícitas. Não confirmou o que o Eduardo disse sobre sanções ao Alexandre de Moraes, mas também não desmentiu. Desmentiu já é demais. Então, até agora, aqui confirmado, David Gamble veio ao Brasil, ele é responsável pelas sanções, vai tratar sobre o negócio da galera que toca o terror e que comercializa as substâncias ilícitas. Guardem isso. Esse trecho aqui, ele é importante, porque nós vamos analisar isso mais pro finzinho do vídeo. Quem deu a notícia também foi a maravilhosa Gazeta do Povo, e que aí ela dá a notícia como ela tem que ser, né? Vejam a diferença entre um blogueiro que quer puxar pro lado e a notícia como ela tem que ser, ó. Embaixada dos Estados Unidos confirma a visita do chefe de sanções. Visita discutirá combate ao comércio de substâncias lícitas. Aliás, essa foi uma pauta bem forte no governo Trump. E aqui eles falam também sobre a mesma nota, mas dizendo que a nota não disse que não vai tratar ou que vai tratar. Ela não toca neste assunto e já veremos por quê. Aí a BBC, olha só que interessante, mesmo na velha mídia, às vezes o pessoal ele decide fazer jornalismo. Não precisa, é como eu digo, não precisa nem puxar para um lado nem para o outro. Só fazer o jornalismo certinho. Olha só o que a BBC fez. Trump envia chefe de departamento de sanções ao Brasil. Moraes pode ser alvo? É uma dúvida que eles tiveram e foram atrás das informações disponíveis para resolver essa dúvida. Então, aqui eles falam que realmente vai chegar o David Gamble, que ele é responsável pelas sanções, que as relações Estados Unidos e Brasil estão esfriadas desde que Trump sumiu. Isso tudo a gente acompanhou, mas aí eles falam sobre a nota também, que foi divulgada, mas aí eles vão atrás dos órgãos que cuidam desses assuntos que o governo norte-americano disse que ia tratar. Porque é isso que o jornalista faz, olha só que interessante. Então, eles foram atrás do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? O assunto de comércio de drogas e tudo mais. E o Ministério disse que não tinha nenhuma reunião prevista com essa comitiva. Aí a BBC News procurou o Ministério das Relações Exteriores, que também não respondeu aos questionamentos da reportagem. Não disse nem se tinha, nem se não tinha. A Assessoria Internacional da Presidência da República, que é comandada pelo Celso Amorim, também disse que não tem reuniões agendadas. Então, do lado do governo brasileiro, não há informações oficiais, não há informações oficiais sobre a agenda da delegação norte-americana. Então, o governo Lula não deu informação oficial. Mas, por outro lado, o Eduardo Bolsonaro falou que essa comitiva iria se reunir com o Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro, senador. Vale lembrar aqui que o Flávio Bolsonaro é o presidente da Comissão de Segurança Pública lá no Senado. Então, este é um dos assuntos que a comitiva disse que viria a tratar. Faz todo sentido eles visitarem o Flávio Bolsonaro. Já o Jair Bolsonaro faria sentido se fosse com relação ao Xande, né? Será que ele vai visitar o Bolsonaro? Já vamos ver isso. Mas antes, isso daqui, porque é importante e tá tudo interligado, pessoal. Olha essa informação da coluna do Paulo Capelli. PCC e CV. Criminosos poderão ir para a prisão de galerinha que toca o terror no exterior.
Esse pessoal dessas facções criminosas que estão presos nos Estados Unidos poderão cumprir pena em um presídio destinado à galerinha que toca o terror em El Salvador. Acho que alguns de vocês acompanharam, né, que o Bukele recebeu alguns presos perigosos, inclusive venezuelanos, né, que estavam fazendo esse negócio de tocar o terror, comercializar substâncias ilícitas. E aí faz todo sentido eles virem ao Brasil tratar deste assunto, porque não faz muito tempo, ó, foi em março, finalzinho de março, dia 20 de março. Saiu no Globo essa matéria aqui de um grupo de 18 brasileiros ligados ao PCC. Gente, tem uma pessoa importante que já foi advogado do PCC, mas não lembro o nome. Não lembro o nome, mas tem uma pessoa que já foi advogado do PCC. Enfim, vamos continuar aqui. É acusado de comercializar de forma ilegal armas e fentanil. Lembrando que a campanha do Trump bateu muito nessa tecla aqui do fentanil também, que é uma substância que deixa a pessoa totalmente fora do ar. Então, a maioria dos presos estava em situação ilegal no território americano. E o grupo foi denunciado pelos crimes em Massachusetts. E aí, esses 18 brasileiros ficarão presos nos Estados Unidos, serão devolvidos ao Brasil ou irão para El Salvador? É um assunto pertinente para o seu Gamble tratar aqui. Mas, agora de manhã, notícia fresquinha, a apuração da CNN, do Leandro Magalhães, diz o seguinte: conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, dizem fontes. São as fontes da CNN. Se for fake news, é o seu Leandro Magalhães que está dizendo aqui. Mas assim, o que o Bolsonaro tem a ver? O Flávio Bolsonaro faz parte da Comissão de Segurança Pública. Ele tem a ver com esse assunto da galera que tá fazendo essas coisas. Mas e o Bolsonaro? Bolsonaro é para falar sobre o Xande, né? É para falar sobre o Xande, é isso que a gente presume. Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma delegação a Brasília nesta segunda. Hoje, o grupo é chefiado pelo David Gamble, que é o chefe interino de coordenação de sanções. Então, ele está dizendo aqui que, segundo a apuração da CNN, integrantes do Departamento de Estado do governo Trump afirmaram, então, os integrantes do Departamento de Estado do governo Trump, eles afirmaram que uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro será a prioridade número 1 da delegação. Eles, em princípio, acharam inconveniente, porque, ao contrário de outras pessoas, eles entendem que o Bolsonaro acabou de passar por uma cirurgia, que ele precisa se recuperar. Então, esse pessoal do governo norte-americano pensou assim, pô, vou visitar o cara ali, né, recém fez cirurgia. Mas o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, falou, não, meu pai já tá bem, pode receber vocês. E nós temos pressa, não aguentamos mais viver na democracia da banânia. Dá uma passadinha lá no Brasil que vai ser legal. Então, Jamil Chad, você foi desmentido aí pelos seus próprios colegas e a visita ainda vai se desenrolar e é claro que eu vou trazer muitas informações porque, afinal de contas, a principal pergunta eles não disseram, né? E aí, vocês vêm tratar pro negócio da sanção do Xande? Eles não falam muito sobre o assunto e até tem uma justificativa, ó. A posição oficial do governo Trump sobre sanções amorais. Qual que é? Oficialmente, o governo Trump mantém sigilo sobre as discussões envolvendo sanções ao ministro Xande, porque isso é uma política interna. E assim, para mim, faz todo sentido. Eles acabaram de desembarcar aqui no Brasil. A gente acompanhou que eles já estão discutindo isso há muito tempo, que as sanções ao Xande já estão sendo estudadas e que, inclusive, quando elas se forem aplicadas, vai ter ainda um período de 120 dias para analisar como é que os coleguinhas do Xande vão se comportar. Vocês lembram? Eu falei sobre isso. Então, essa é a realidade até agora. Prioridade número 1 é a conversa com o Jair Bolsonaro. Hoje, às 15 horas, se não me engano, eles têm reunião no Senado e depois disso eles vão para a casa do Bolsonaro em Brasília. Ficam aqui no Brasil segunda e terça. Não trouxeram o porta-aviões, mas estão no Lago Paranoá. Será que o Xande tá gostando dessa visita? E os coleguinhas do Xande? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!